Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de dicas para vocês. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo de dicas aí e achei que seria necessário fazer esse vídeo, tá? Para mim, que já estou há um tempo fazendo teste em robôs e tal, já é um pouco mais comum, mas eu conversando com a galera eu sinto que talvez isso não seja tão natural quanto deveria, né? Basicamente o vídeo de hoje vai ser sobre otimização, tá? Otimização aqui no Backtest. Otimização nada mais é do que ele rodar ali alguns parâmetros. Eu vou até colocar aqui para vocês a configuração desse robô aqui que a gente vai testar. Tá? É um robô qualquer que eu peguei, já tem vídeo sobre ele no canal. Então, basicamente, é aquele Chain Trend. Basicamente, são esses canais aqui que ele entra vendido quando a tendência muda, entra comprado quando muda. Você tem algumas configurações aqui que ele já faz automaticamente tanto de stop loss quanto de take profit. Então ele faz uma análise macro, né? Tem algumas configurações de success rate aqui, né? Ou seja, se tem uma configuração que ele só vai entrar comprado ou vendido, né? Só vai entrar na operação se o índice de sucesso do par, tá? Que esse win-loss aqui for maior do que 65%, 80%, enfim, isso você decide. E é basicamente esse robô aqui que a gente vai otimizar hoje. Na verdade, eu não vou entrar muito no mérito do robô, como opera, até porque já tem vídeo no canal, como eu falei. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês nas configurações é essa parte aqui que talvez fique, às vezes, de lado para galera que faz backtest aí, que pega um robô, né? Normalmente mexe só aqui nessa primeira coluna, mas você tem outras três aqui, justamente para fazer essa otimização. Tá? Para você fazer uma otimização, então, por exemplo, ele fala do período, né, do canal, né? Ou seja, esse canal aqui, tá, que vocês estão vendo, né, ele tem um período, ou seja, para ele dessas indicações de compra e venda, rola um período aqui, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu quero que o início, tá, desse backtest aqui, dessa otimização, seja em 10, ele vai passar de 5 em 5, ou seja, 10, 15, 20, 25, 30, 35, até chegar em 70, beleza? Eu também coloquei aqui, né? Você vai ticando aqui do lado, como vocês estão vendo, tá? Tem dois ticks aqui. É o número de barras para calcular. Então, o início dele vai ser em 1000, ele vai 1200, 1400 até 2000. Tá? Esse aqui é o passo que ele vai fazendo essa otimização, ou seja, ele vai mexer em cada configuração, em cada parâmetro, até encontrar ali o melhor set. Tá? Então isso aqui nada mais é do que ele vai encontrar o melhor set dentro o período aqui que você selecionar. Beleza? Então a gente também tem aqui uma análise nos multi-time frames. Tá? Eu inicio em falso e aqui eu vou até o true. Tá? Aqui não tem um passo, né? Então você seleciona aqui, por exemplo, o que você quer, né? Então posso selecionar false ou true e aí eu coloco aqui no final, né, até a última opção que eu tenho, que ele vai percorrer sobre todas elas. E aí Enable Success Rate, que é isso aqui que eu falei para vocês, do 88%. O que eu fiz? É, ele inicia em 65, ou seja, eu quero que ele encontre o melhor set, tá? Dentro desse intervalo aqui, 65 a 80. Então ele vai rodar diversos backtests ao mesmo tempo ali, tentando achar a melhor configuração dentre essas que você selecionou para otimizar. Beleza? Então isso quer dizer que eu posso selecionar tudo aqui e colocar um por um, por exemplo, aqui em 5 eu poderia colocar 1 até 80. Aqui eu poderia colocar início em 1000, o passo eu quero em 1, ou seja, ele vai rodar 1001, 1002, 1003, 1004 até 2000. Não, tá? Você precisa ser consciente dessas escolhas, justamente porque normalmente essa otimização ela é muito pesada. Tá, então eu já tive fazendo otimizações de robôs aí que durou mais de um dia, tá? Deixei o PC ligado aqui mais de um dia e o meu PC é bem bacana, tá? Ele tem um poder de processamento, placa de vídeo bem bacanas, então você precisa ser consciente, até porque isso aqui é muito pesado, tá? Então não adianta você colocar um por um, claro, você vai ter uma otimização melhor, você vai ter sets mais variados, mas talvez isso não justifique o tempo que você vai deixar o PC ligado ali só para fazer essa otimização. Tá? Então a gente selecionou aqui também Take Profit 3 multiplicador, enfim, Enable aqui, né? Tudo que
tudo que é inteiro, você consegue colocar o passo que você quiser, tá? O que que são as opções, você coloca a primeira opção que você quer começar, então false, ele não tem o passo, né? Ele vai direto para a última opção ali que você tem disponível e assim por diante, tá? Então você pode selecionar diversas opções aqui e aí ele vai mudando parâmetro por parâmetro ali, tentando achar o melhor set para você, né? Então ele vai lá começar com um período aqui em 10, mantém tudo estático e vê qual foi o resultado. Depois ele vai para 15, mantém tudo estático, vê o resultado. 20, 25 e assim por diante. Ah, acabou aqui, aí ele vai número de barras calculadas. Vai de 200 em 200, mantendo tudo parado, ele vai fazendo essa otimização, tá? É basicamente esse o nome. Feito tudo isso nas configurações, você precisa clicar aqui, tá? Otimização. E aí sim, ele vai iniciar a otimização para você, tá? Então, vou apresentar aqui o relatório, tá? Que ele mostra para a gente, é bem legal. Primeiro a gente tem aqui resultados otimizados, tá? Aqui a gente vai ter por lucro, então o set que mais me deu lucro, tá? Então foi esse cara aqui. Você tem total de negociações, você pode também ordenar por aqui. Então você vê, por exemplo, que esse set aqui deu 729 operações, mas deu $30 de lucro, tá? Então não necessariamente o número de operações é o melhor resultado, beleza? Você tem fator de lucro, compensação, rebaixamento. Como o rebaixamento aqui é por stop loss, né? Então a gente tem ali um rebaixamento financeiro também, tá? A gente tem esse rebaixamento aqui por percentual. Ele vai mexendo nas configurações, à medida que ele mexe, por exemplo, nesse canal aqui, o stop loss fica maior, fica menor, por isso que você tem essas diferenças, tá? E aí, aqui se eu clico com o botão direito, ele me dá algumas opções. Dei aqui para vocês verem, tá? Então, se eu clico aqui com o botão direito, eu tenho configurar parâmetros de entrada, então ele já pega esse set automaticamente e já me coloca como os parâmetros de entrada, tá? Então, se eu clicar aqui, pronto, o set ele já me apareceu aqui como o parâmetro de entrada que me deu mais lucro dentre este período. E aí vocês podem me perguntar, então esse é o melhor set, não adianta eu ficar mexendo mais, analisando mais, que esse aqui é o melhor set possível, e beleza, vamos usar, né? Não é bem assim, na verdade. Até porque esse set aqui, você tem que lembrar uma coisa, tá? Ele foi o melhor set que performou dentro deste período, tá? Então, esse gráfico, essa otimização que vocês estão vendo aqui, ela era desde o início do ano, tá? Só para vocês também terem uma noção, essa otimização aqui ficou em mais ou menos 20 a 30 minutos rodando aqui, tá? Uma otimização aí de 8 meses, 9 meses, beleza? Então, estava 2019 porque eu estava testando algumas outras coisas aqui, mas essa otimização em específico foi dentre este período, né? Então, esse set aqui, ele foi o que mais performou dentro dessa amostra, tá? Então, não necessariamente a longo prazo ele pode performar igual, beleza? Então, você pode tentar aumentar essa amostra, mas aí, dependendo do tanto de parâmetro que você está otimizando, pode ser que isso demore mais e aí vai de você começar a fazer esse jogo, tá? Então, o ideal é sempre você ir analisando, na verdade, o que mudou, por exemplo, desse set aqui para esse set aqui que fez com que ele tivesse menos lucro, tá? Menos operação, um fator de lucro menor, mas talvez no longo prazo ele se performe melhor, tá? Porque essa amostra de 2023, né, de 8, 9 meses, se deu melhor com esse set, mas pode ser que num longo prazo esse set aqui ele seja melhor, tá? E aí é interessante você começar a entender, por exemplo, né, esse set aqui de cima, aquele success rate ali que a gente tinha falado, deixa eu até diminuir aqui, esse success rate aqui, ele não estava ativado, tá? Então vocês estão vendo aqui igual a zero, ou seja, ele ignorou, né, aquela configuração de que ele só vai entrar em operações se tiver o success rate acima de X%, tá? Nesse set aqui ele ignorou essa opção, tá? E aí já no de baixo ele ativou essa opção, acabou dando menos entradas e menos lucro também, tá? Isso você começa a perceber, tá? Essas nuances aí do robô, e aí você consegue montar ali de repente um set melhor,
ou você começa a filtrar, então se eu aumento essa configuração aqui, aumento o meu lucro, mas diminui minhas operações, enfim, você pode começar a ter essa sensibilidade com o robô que você está tentando encontrar um set. Tá? Aqui, por exemplo, número de barras calculadas foi 1000, aqui foi 1800, então de repente se eu aumentar o número de barras calculadas, eu posso ter um maior lucro, né? Então é basicamente assim que você vai tendo essa sensibilidade com relação ao robô. Tá? Da mesma forma, você pode ir lá embaixo e ver é, o que deu lucro ou o que não deu lucro. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma análise nos multi-time frames. Aqui a gente também teve o Enable Success Rate, né? Aqui é 75%. Então, se eu diminuo de 75 para 65, eu já tenho um ganho aqui, tá? Essa sensibilidade que você passa a ter com esses resultados otimizados, tá? E aqui ele vai te apresentar todos aqueles backtests que foram rodados aqui, ele vai te apresentar em uma forma de gráfico, tá? Então você tem aqui a quantidade de backtests rodados versus o seu. Então o ideal é que esteja aqui para cima, tá? O eixo X acaba não tendo tanta importância, afinal ele é simplesmente uma contagem, tá? O que importa realmente é quem está aqui em cima. Então, por exemplo, esse cara aqui tem o mesmo peso do que esse, tá? Não tem algo relacionado a eixo X e Y. E aí, da mesma forma, né, se eu venho aqui nessa bolinha, ele já me indica ali também qual foi o resultado que deu, qual foi o backtest, né? Então vocês estão vendo ali, talvez vocês não estejam vendo na verdade, mas ele me fala lá 34, saldo 10.160. Então se eu for lá no backtest 34, o saldo 10.160, né? Claro que aqui só está o lucro, no início foi 10 mil dólares, então você começa a ter também, você tem também essa visão. Eu vou ver se eu deixo aí também para vocês o resultado do, da otimização que eu fiz ali, que durou mais de um dia. É, eu não vou falar o robô que foi, etc., mas só para vocês verem como é que isso aqui fica mais completo, né? Então você começa também a perceber, por exemplo, se o robô, ele independentemente do set escolhido, ele performa bem ou não, né? Porque as bolinhas elas começam a ficar mais negativas, né? Com prejuízo, né? Ou se não, se o robô ele performa bem mexendo muito pouco no set. E aí vocês podem ver que as bolinhas elas vão subindo, né? Enfim, como eu disse para vocês, não achem que pegar o primeiro set aqui ele vai ser o melhor. Isso só significa que na amostragem aqui que você escolheu, esse set foi o melhor. Mas isso não significa que a longo prazo ele vai ser. Beleza? Então, como vocês viram também aí, eu deixei rolando para vocês um pouquinho do robô que eu estava testando. Vocês viram ali que foi mais ou menos uns 10 mil, umas 10 mil otimizações. Aqui eu acho que teve pouco mais de 1000. Então é uma diferença bem grande aí. Beleza? Bom, para o GG é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo que é de graça, vocês não pagam nada para fazer isso e me ajuda bastante. Deem uma olhada também aí nos links das corretoras parceiras do canal. Se inscrevendo por lá, vocês me ajudam bastante a criar cada vez mais conteúdo e apoiam também o canal. Beleza? Valeu e até a próxima.